um sussurro no jardim oriental. O mundo era uma tela recém-pintada pela mão de Deus, e suas cores eram mais vibrantes do que qualquer memória subsequente poderia capturar. A leste do Éden, onde a terra ainda suspirava com a santidade de sua criação, a vida humana começava a tecer sua complexa tapeçaria. Minha primeira lembrança não é de luz, mas de uma sombra. A sombra do portão fechado do paraíso, uma presença constante, sempre pairando no horizonte, uma lembrança perpétua do que havia sido perdido. Nasci neste mundo novo e ferido, filha de Adão e Eva, uma das muitas almas trazidas para existir sob um céu que por vezes parecia chorar pela sua própria perfeição imperfeita. Meus pais raramente falavam do jardim, mas sua saudade permeava o ar que respirávamos. Eu via isso nos olhos de minha mãe, Eva, quando contemplava o amanhecer. Uma tristeza tão profunda quanto o oceano que ainda tínhamos que descobrir. Sentia no silêncio de meu pai, Adão, quando lavrava a terra, uma terra que agora lhe respondia com espinhos e cardos, em uma luta diária que parecia ser uma conversa com um Deus ao mesmo tempo próximo e terrivelmente distante. Cresci ao lado de meus irmãos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, carregava o peso do mundo sobre os ombros. Suas mãos, desde tenra idade, eram as de um agricultor endurecido e forte, sempre tentando domar a terra e arrancar uma bênção que sentia lhe escapar. Havia uma intensidade nele, um fogo dentro dele. Seu olhar podia expressar tanto paixão quanto frustração. Ele amava a terra, mas muitas vezes parecia odiá-la, como se cada colheita fosse uma batalha pessoal contra a maldição proferida por Deus. Abel, por outro lado, era de uma natureza mais serena. Ele se movia com a graça das ovelhas que cuidava. Seu espírito, tão pacífico quanto o murmúrio de um riacho, encontrava consolo no conforto de seus cordeiros e no vasto silêncio do campo aberto. Caim lutava contra a terra, enquanto Abel parecia estar em comunhão com ela, entendendo seus ritmos e segredos sem forçá-los. Entre eles, eu era uma ponte, uma observadora silenciosa. Com Caim, compartilhei o fascínio de observar as coisas crescerem, a maravilha de uma semente se transformar em sustento. Isso o ajudava a remover as pedras do campo, a terminar os canais de água. E naqueles momentos de trabalho em conjunto, seu semblante franzido às vezes se suavizava e ele abria um sorriso. Com Abel, aprendi a ouvir. Passávamos horas sentados observando o rebanho, e ele me ensinava os nomes das estrelas que começavam a povoar o céu noturno. Ele me falava de Deus, não como um ser humano, mas como uma presença invisível, sempre presente, que guiava o nosso caminho. Não como um juiz severo, mas como o pastor do universo. Essa ideia trouxe-me uma paz rara, algo difícil de encontrar na atmosfera carregada de nossa casa. Com o tempo, uma fratura sutil começou a se abrir entre meus dois irmãos. O silêncio se instalou sobre a mesa, os olhares se desviaram e uma tensão densa pairava no ar como o prenúncio de uma tempestade. Caim, ao voltar do campo, coberto de suor e poeira, olhou para Abel, que estava limpo e sereno, e uma amargura começou a se instalar em seu rosto. Era a amargura do esforço não reconhecido, do suor que se evaporava sem deixar vestígios. Minha mãe, Eva, percebeu a mudança e tentou dissipar aquela escuridão com histórias sobre o mundo antes da queda. Contava sobre animais que falavam e sobre um Deus que caminhava com os homens na brisa suave da noite. Mas suas palavras, em vez de aliviar, às vezes pareciam aprofundar a ferida, lembrando-nos constantemente da grandeza da nossa perda e da imperfeição da realidade em que agora vivíamos. Adão, por sua vez, nos ensinava os caminhos do sacrifício. Ele nos mostrava como construir altares de pedra, como separar o melhor do nosso trabalho para oferecer a Deus, como um ato de fé e arrependimento. Deus observa o coração, dizia ele, com palavras carregadas de gravidade, como quem já havia estado cara a cara com o Criador.
Foi no altar, no entanto, que a fratura entre meus irmãos se transformou em abismo. Observei de longe, com as mãos firmemente agarradas ao tronco de uma árvore. Caim trouxe os frutos de sua colheita, grãos dourados, figos doces, legumes, uma oferta que refletia seu trabalho árduo, suas noites sem sono e esforço constante. Abel, com a serenidade que lhe era característica, trouxe o primogênito de seu rebanho, o mais perfeito, e ofereceu-lhe a gordura, a parte mais valiosa. A fumaça dos altares subia em direção ao céu. Mas havia uma diferença. A fumaça da oferta de Abel subiu reta e pura, uma coluna branca que parecia ser aceita com favor pelos céus. Já a fumaça do altar de Caim se torceu, escura e densa, arrastando-se pelo chão antes de se dissipar, como se o próprio céu a rejeitasse. Vi a face de Caim mudar. A decepção se transformou em raiva, e a raiva em uma escuridão que parecia consumir toda a luz ao redor. Seu semblante se fechou, como está registrado em Gênesis 4, versículo 5. E então Deus falou diretamente com ele. Não ouvimos suas palavras com os ouvidos, mas sentimos cada palavra em nossas almas, como um aviso silencioso. Por que seu semblante está abatido? Se você se comportar bem, não será exaltado? Mas, se não se comportar bem, o pecado está à porta. Foi nesse momento que compreendi que o mal não era apenas uma lembrança de um fruto proibido, mas algo vivo, uma presença invisível, esperando o momento certo para atacar. E naquele instante, percebi nos olhos de Caim que ele havia aberto as portas de seu coração. Após aquele dia, a tensão entre eles se tornou insuportável. Abel, em sua inocência, tentou se aproximar de Caim, oferecendo palavras de conforto, mas suas tentativas pareciam apenas reacender o fogo do ressentimento de Caim. Ele se fechou ainda mais em um silêncio profundo, e seus silêncios tornaram-se mais aterradores do que qualquer grito. Ele vagava pelos campos antes do amanhecer, retornando tarde da noite. Suas mãos marcadas pelos espinhos, sua alma sangrando por uma dor invisível. Eu vivia com medo, orando silenciosamente para que o alerta de Deus penetrasse no coração de Caim. Rezei pela paz de Abel, mas o sussurro do pecado havia se tornado um rugido. Eu era apenas um espectador impotente, assistindo a primeira família da humanidade seguir inexoravelmente para a primeira noite, a mais escura de todas. A sombra que havia surgido do Éden não estava mais apenas no horizonte. Ela havia encontrado morada no coração do meu irmão. O dia amanheceu como qualquer outro, mas o ar estava pesado e imóvel, carregado de uma quietude que antecipa a violência da natureza. Os pássaros não cantavam como de costume. Seus trinados estavam nervosos e esporádicos. Até o sol parecia lançar uma luz pálida, despojada de seu calor. Caim se aproximou de Abel naquela manhã e, pela primeira vez em semanas, uma calma aparente dominou seu semblante. A tempestade em seu rosto havia desaparecido. "Vamos para o campo", disse ele, com uma voz simples, desprovida de qualquer emoção. Sua voz me causou um arrepio. Abel, sempre esperançoso, sempre disposto a acreditar no bem de seu irmão, assentiu com um sorriso. Talvez ele pensasse que Caim queria finalmente se reconciliar, que o trabalho compartilhado no campo poderia curar a ferida que os separava. Eu os vi se afastando juntos, duas figuras silhuetadas contra o horizonte, Caim caminhando à frente, seguido por Abel. Meu coração disparou com uma premonição terrível, um nó de angústia que crescia a cada passo que eles davam. Estava apertando meu peito. Eu queria gritar, alertar Abel, mas as palavras simplesmente não saíam. O que eu poderia dizer? Não confie nele, não confie no seu próprio irmão. Era um pensamento tão monstruoso, tão distante da essência do nosso pequeno mundo, que parecia uma loucura. Fiquei ali, observando-os até desaparecerem atrás de uma colina, e então um silêncio profundo se instalou. A tempestade caiu sobre nossa casa. As horas se arrastaram com uma lentidão angustiante.
O sol atingiu seu zênite e começou sua lenta descida, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Mas meus irmãos não voltaram. Minha mãe, Eva, ia e vinha da entrada da casa, suas mãos nervosamente apertando o tecido de seu robe. Onde eles podem estar? Ela murmurava, mais para si mesma do que para nós. Meu pai, Adão, permaneceu em silêncio, o semblante tenso e os olhos fixos na estrada que levava aos campos. A inquietação logo se transformou em medo. Quando o crepúsculo cobriu o mundo com seu manto cinza, o rebanho de Abel retornou sozinho, um mar de lã balindo tristemente, como se sentisse a ausência de seu pastor. Foi então que o medo se transformou em pânico. Adão pegou uma lanterna e eu peguei outra. Caim, Abel! Gritamos, nossas vozes perdidas na escuridão crescente. Nos aventuramos pelos campos, seguindo a trilha familiar que meus irmãos haviam percorrido tantas vezes. A luz das nossas tochas dançava sobre as fileiras das plantações de Caim, projetando sombras longas e grotescas que pareciam zombar de nossa busca. Foi então que ouvi um som baixo, um gemido, que não era humano nem animal, mas algo entre os dois. Parecia que a terra estava lamentando. Com o coração disparado, segui o som até um lugar isolado, uma clareira entre as plantações. E lá eu o vi. A luz da minha lanterna iluminou uma cena que ficaria gravada na minha memória para sempre. Abel estava estendido no chão, seu corpo em uma posição antinatural, com o rosto voltado para o céu, como se estivesse fazendo uma última pergunta em silêncio. Sua túnica de pastor estava encharcada, não de água, mas de um vermelho profundo, contrastando horrivelmente com a palidez de sua pele. Ao redor dele, a terra estava impregnada de sangue e o cheiro metálico e adocicado invadiu o ar. Um grito ficou preso na minha garganta, um som de pura incredulidade e horror. Deixei cair a tocha e caí de joelhos ao lado dele. Abel, sussurrei, tocando sua bochecha que já estava fria. Não houve resposta. Seus olhos, que sempre refletiram a vastidão do céu, estavam agora vazios, como duas janelas para um vazio incompreensível. A vida, a faísca que Deus havia soprado na lama, havia desaparecido. Não havia sinais de ferimentos causados por animais selvagens, nem marcas de uma queda acidental. Perto da cabeça de Abel, havia uma pedra simples, uma pedra de campo, manchada com o mesmo sangue que cobria meu irmão e impregnava a terra. Minha mente se recusava a processar a cena, a conectar a pedra, o sangue e a ausência de Caim. Mas então, a voz de Deus ressoou naquele momento, não apenas em minha mente, mas no próprio mundo ao nosso redor. Uma presença tão avassaladora que o ar parecia vibrar com ela. Onde está Abel, seu irmão? A pergunta de Deus reverberou em meu coração. E então, das sombras, Caim apareceu. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Ele não olhou para o corpo de Abel. Seu olhar estava fixo no nada. E com uma voz cheia de desafio e medo, ele respondeu a Deus com uma pergunta. Eu não sei. Será que sou o guardião do meu irmão? A mentira foi tão descarada, tão nua em sua falsidade, que o céu pareceu escurecer ainda mais. A resposta de Deus caiu como um trovão, cheia de tristeza e justiça. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. A terra, a própria criação, está gritando por justiça. O sangue de Abel estava testemunhando contra ele. O sangue de Abel não se calou. Ele clamou, um lamento que só o Criador poderia ouvir plenamente. Naquele momento, Adão e Eva chegaram. O grito de minha mãe ao ver seu amado filho foi um som que rasgou o mundo em dois. Ela se atirou sobre o corpo de Abel, e seu choro não era o de uma mulher, mas o da humanidade inteira. O grito da primeira mãe que perdeu um filho, não por doença ou acidente, mas pelas mãos do próprio irmão. Adão congelou. Seu rosto envelheceu décadas em um instante.
O peso da desobediência no jardim se voltou contra ele com força renovada. O pecado que ele havia trazido ao mundo não só murchou as folhas e trouxe espinhos, mas agora devorava seu próprio filho. A maldição que fora proferida era sentida por todos nós. Agora malditos sejam vocês, da terra que abriu a boca para receber o sangue de seu irmão. Quando a terra a abrir, ela não mais te sustentará. Serás um andarilho e um estrangeiro sobre a terra. Caim encolheu-se sob o peso da sentença e, pela primeira vez, o terror absoluto substituiu a raiva em seus olhos. Grande será o castigo que me aguarda, bradou ele, sua voz quebrada pela autocomiseração. Hoje me expulsas desta terra e de tua presença me esconder-me-ei. Serei um errante, um forasteiro nesta terra, e quem me encontrar acabará por me matar. Seu medo não era pela alma de Abel, mas pela sua própria vida. E Deus, em um ato incompreensível de misericórdia, deixou um sinal sobre Caim para que ninguém o matasse. Eu não vi a marca com os meus olhos, mas a senti. Era como uma ausência de luz, uma aura de isolamento que o separava do resto da criação. Ele estava protegido da morte, mas condenado à vida, uma vida de exílio e lembrança. Naquela noite, não houve sono. Ficamos de vigília ao lado de Abel, o primeiro a morrer. Lavamos o sangue que cobria sua pele e o envolvemos em linho limpo. Ao amanhecer, meu pai cavou a primeira sepultura da história do mundo. Quando baixamos o corpo de Abel à terra fria, a terra que agora havia bebido seu sangue, olhei para Caim. Ele estava afastado, a marca invisível brilhando em seu rosto, uma ilha de miséria completamente solitária. A ponte entre meus irmãos havia desabado, e em seu lugar havia um abismo de sangue e silêncio. O mundo que conhecíamos tinha acabado. Um mundo de relativa inocência, de luta simples contra a terra, substituído por um mundo onde a sombra mais escura não vinha das nuvens, mas do próprio coração do homem. A terra clamou, e seu eco reverberaria por todas as gerações futuras. O peso de uma escolha silenciosa. Os dias seguintes se arrastaram em um silêncio sufocante. A dor dos meus pais era um oceano sem fim. Eva chorava em silêncio, suas lágrimas regando a terra árida ao redor de nossa casa, como se tentasse lavar a mancha de sangue que em sua mente cobria o mundo inteiro. Adão, por sua vez, movia-se como um autômato. As tarefas diárias eram executadas sem vida. Seu rosto, uma máscara de dor e culpa, uma culpa que ia além das ações de seu filho. Era a culpa da origem, a semente da desobediência que agora havia dado frutos, o fruto mais amargo. Caim era um fantasma entre nós. Ele habitava o mesmo espaço físico, mas parecia estar em um universo distante. Isolado por seu crime e pela marca protetora de Deus, ele não falava, não comia, simplesmente existia. Sua presença era um lembrete constante da ruptura irreparável em nossa família. Os animais o evitavam. O chão sob seus pés parecia endurecer. O sol brilhava sobre ele, mas ele não parecia ser aquecido. O julgamento de Deus não era uma ameaça futura, mas uma realidade presente e avassaladora. Ele seria um andarilho, um estrangeiro, e esse exílio já havia começado. A decisão de partir não foi anunciada. Ela simplesmente pairava no ar, como uma inevitabilidade. Em maldição o impulsionava para fora, em direção à vastidão da terra desconhecida que se estendia além do nosso pequeno mundo. Caim se afastou da civilização. Preparou-se em silêncio, reunindo algumas ferramentas e sementes que conhecia, pronto para partir. Agora lhe davam apenas algumas frutas e um jarro de água. Sua partida era iminente, e isso despertou em mim um conflito que dilacerava minha alma. Uma parte de mim o odiava com uma ferocidade que, aquilo me assustava. Odiava o vazio deixado pelo riso de Abel. Odiava o silêncio à mesa, onde antes eles se sentavam. Odiava o olhar de Caim, que já não continha nem mesmo o fogo da raiva, mas apenas as cinzas frias de um remorso egoísta.
Eu queria que ele fosse embora, que desaparecesse no deserto e nos deixasse com nossa dor, bem longe de nós, sua presença contaminada. Mas outra parte de mim, uma parte que lutava para respirar sob o peso do ódio, sentia algo mais. Era o eco da menina que ajudara Caim a remover as pedras do campo. Era a lembrança dela, um sorriso estranho. Era a terrível constatação de que ele, meu irmão, estava enfrentando uma solidão absoluta, condenado a vagar por um mundo desconhecido, assombrado pelo fantasma do seu próprio crime. Quem cuidaria dele? Quem conversaria com ele? Quem se certificaria de que o desespero não o consumisse por completo? A ideia de sua completa e absoluta solidão era quase tão aterradora quanto o crime dele. Na noite anterior à sua partida, não consegui dormir. Fiquei sentada do lado de fora de nossa casa, contemplando as mesmas estrelas que Abel me ensinara a nomear. Pareciam frias e distantes, indiferentes à nossa tragédia. Eu rezei, mas minhas orações eram um turbilhão confuso. Rezei pela alma de Abel, pelo conforto dos meus pais e, mais tarde, contra minha vontade, orei por Caim. Não pedi por ele, não pedi perdão nem alívio da punição. Pedi esclarecimentos sobre o que deveria fazer. Era meu dever ficar e ajudar a reconstruir o que restava da nossa família, ou havia outro caminho, um caminho mais terrível e difícil? Eu vi minha mãe sair e sentar-se ao meu lado, e ficamos um longo tempo em silêncio. Compartilhamos simplesmente o silêncio sob as estrelas. Finalmente ela falou, com sua voz rouca. Ele era meu primogênito, disse ela. E eu sabia que ela estava falando de Caim. Antes da ira, havia uma criança que se maravilhava com o voo de uma borboleta. Antes do assassinato, havia um jovem que se matava de trabalhar para garantir o sustento da nossa família. Eu não o estava desculpando. Eu estava de luto, não apenas pelo filho que perdera, mas também pelo filho que perdera a si mesmo. Suas palavras não resolveram meu conflito, mas deram-lhe uma nova dimensão. Não se tratava apenas de Caim, o assassino, mas de Caim, o irmão, o filho, e eu era sua irmã. Minha decisão foi forjada no silêncio daquela noite, não com lógica, mas com um impulso profundo e inexplicável, uma mistura de compaixão, de um senso distorcido de dever familiar, e talvez um medo primordial de que a humanidade tão jovem fosse fragmentada e perdida para sempre. Se ele fosse sozinho, a linhagem de Caim começaria e terminaria com ele, um beco sem saída de desespero. Mas se alguém fosse com ele, ele poderia de alguma forma continuar vivendo, mesmo que lá fora, sob a sombra. Ao amanhecer, quando Caim se preparava para partir, com um pequeno embrulho no ombro, entrei em seu caminho. Eu não carregava nada comigo, apenas as roupas que vestia. Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde o assassinato, eu vi um lampejo de surpresa brilhar em seus olhos vazios. "O que você está fazendo?", perguntou ele com sua voz rouca. "Eu vou com você", respondi. As palavras soaram estranhas para nossos próprios ouvidos, como se outra pessoa estivesse falando. Adão e Eva apareceram, alertados pelas nossas vozes. O rosto de minha mãe se encheu de uma nova angústia. "Minha filha, não", implorou. "Você também vai nos deixar?" Meu pai olhou para mim com profunda tristeza. "A caminhada dele está amaldiçoada. A terra não lhe dará seus frutos. Sua vida será de peregrinação." "Eu sei", disse eu, e minha voz não tremeu. "Mas ele é meu irmão. Não posso deixá-lo ir sozinho para a escuridão." Não havia amor romântico na minha decisão, nem mesmo afeto fraternal. Tudo parecia claro naquele momento. Era uma escolha intuitiva, a crença de que, mesmo na mais profunda escuridão, uma única vela, por menor que seja, é melhor do que a escuridão total. Talvez eu pudesse ser essa vela, ou talvez sua escuridão simplesmente me extinguisse. Eu não sabia. Caim olhou para mim procurando algum motivo oculto. Ele não encontrou nenhum. Apenas viu sua irmã parada diante dele, oferecendo-lhe companhia que ele não merecia e nem sequer havia pedido.
Ele assentiu lentamente, uma leve inclinação de cabeça. Virei-me para meus pais, abracei minha mãe, sentindo seus soluços. Sacudi o corpo dele, beijei a mão calejada do meu pai. Você terá mais filhos, ele disse. Sussurrei a Eva uma profecia nascida da fé, como está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 25, que Deus lhe daria outro filho em lugar de Abel. Chame-o. Foi uma despedida que parecia uma morte. Eu estava deixando para trás o único lar que eu já conhecera, a dor familiar, mas compartilhada, o túmulo do meu amado irmão, para me aventurar no desconhecido com o homem que tirou uma vida. Quando Caim e eu nos viramos e começamos a caminhar para o leste, em direção à terra de Nod, que significa vagar sem rumo, não olhei para trás. O peso da minha escolha se dissipou acima de mim a cada passo, a cada rangido de um galho sob meus pés, a cada sussurro do vento, como se me perguntasse se eu havia cometido um erro terrível. Deixei para trás a presença perceptível de Deus, a orientação dos meus pais, a santidade da terra perto do Éden, para caminhar ao lado de um homem marcado. Tornei-me a primeira pessoa a tomar uma decisão não baseada em um mandamento divino ou em necessidade de sobrevivência, mas sim por um impulso complexo e obscuro do coração humano. A recusa em abandonar completamente um dos nossos, não importa o quão baixo tenhamos caído. O sol nascente projetou nossas duas longas sombras à nossa frente, unidas na base. Duas figuras solitárias caminhando em direção a um futuro incerto, abaixo do peso de um silêncio que continha toda a dor e toda a esperança despedaçada de um mundo jovem. O deserto de Nod, a terra a leste do Éden, era radicalmente diferente. Perto de nossa casa, a terra, embora relutante, ainda se lembrava da bênção do Criador. Havia uma suavidade no ar, uma familiaridade na paisagem, mas à medida que nos aventurávamos mais profundamente no interior de Nod, o mundo se tornava hostil e estranho. A grama macia e verde deu lugar a um solo duro e pedregoso que castigava nossos pés. As árvores frondosas foram substituídas por arbustos espinhosos e retorcidos que pareciam agarrar o céu com suas garras. O sol não era um calor que dava vida, mas um martelo implacável que nos atingia sem piedade. O silêncio do deserto era diferente do silêncio da nossa dor. Não era um silêncio de ausência, mas um silêncio de indiferença. Era a quietude de um mundo que não se importava se vivíamos ou morríamos. Pela primeira vez, experimentei a verdadeira solidão. Uma solidão que não era apenas a ausência de pessoas, mas a ausência da graça de Deus. Caim caminhava à frente, uma figura sombria e curvada. A maldição era visível em sua interação com o mundo. Quando ele tentou colher uma fruta de um arbusto, os espinhos rasgaram suas mãos. Quando ele cavou em busca de água, a terra se transformou em pó seco. A promessa de Deus de que a terra não lhe daria sua força tornou-se uma realidade brutal e constante. Eu o segui alguns passos atrás e a maldição parecia ter um limite. Ele conseguia encontrar cercas que não via. Ele conseguia ouvir o distante murmúrio de uma nascente que seus ouvidos não conseguiam ouvir. Tornei-me seu provedor, aquele que encontrava o escasso sustento que nos mantinha vivos. Não falávamos. As palavras pareciam inúteis e pesadas no ar seco. O que poderíamos dizer um ao outro? Cada pedaço de comida que eu lhe oferecia era um lembrete de sua incapacidade e da minha presença. Cada gole d'água era a prova de sua maldição. A única linguagem que compartilhávamos era a da sobrevivência. À noite, o frio era tão intenso quanto o calor do dia. Fizemos uma pequena fogueira e o fogo foi nossa única fonte de conforto. Sentamo-nos em lados opostos, as chamas dançando entre nós, criando uma barreira de luz e calor. Nessas noites, às vezes eu o observava. A luz da fogueira
suavizava os traços angulosos de seu rosto. E nas chamas bruxuleantes, às vezes eu via o menino que eu conhecia, o irmão que brincava comigo. Mas então, nossos olhares se encontraram e a escuridão retornou. Um véu de culpa, raiva e desespero. Pesadelos contorciam em seu sono, murmurando o nome de Abel, às vezes em um grito de desafio, outras vezes em um gemido de angústia. Eu acordava com o coração acelerado, ao som do nome, da imagem do meu irmão morto, preenchendo a vasta solidão do deserto. Naquelas horas sombrias, o medo me dominou. Eu estava sozinha no deserto, com um assassino atormentado. A marca de Deus pode protegê-lo dos outros, mas quem me protegeria dele? Ele me protegeria de si mesmo. Em um momento de fraqueza, raiva ou loucura, ele poderia se voltar contra mim. No entanto, nunca demonstrou qualquer agressividade para com a minha parte. Seu tormento parecia ser completamente interno. Era como se toda a sua capacidade de violência tivesse se esgotado naquele único e terrível ato no campo. Ele demonstrava uma espécie de dependência resignada em relação a mim. Aceitava a comida e a água que eu lhe oferecia com um rosnado baixo, ingrato, mas também sem resistência. Um dia, mais tarde, após semanas de viagem, deparamo-nos com os restos mortais de uma criatura, um grande felino, dilacerado por uma besta ainda maior. O fedor da morte impregnava o ar. Caim parou e fitou os ossos branqueados sob o sol. Era assim que eu deveria ter terminado, murmurou ele, suas primeiras palavras em dias. Mortos e devorados, esquecidos. Mas Deus deixou sua marca em você, respondi. Minha voz soou estranha no silêncio. Ele não te deu uma morte fácil. Isso não é vida, disse ele, chutando uma costela com o pé. Isto é um inferno ambulante. Cada nascer do sol é um lembrete de que estou vivo, e cada pôr do sol é um lembrete do porquê de você estar vivo. Porque Deus te criou assim, Ele queria, eu disse a ela, embora eu mesma não tivesse certeza do porquê de acreditar nisso. Talvez até nisso haja um propósito. Ele riu, um som seco e amargo. Propósito. O objetivo deste aviso é observar o homem amaldiçoado. Não seja como ele. Isso não é vida, é um monumento à morte. A conversa morreu ali, mas algo havia mudado. O silêncio. Começamos a conversar, não sobre nossos sentimentos ou o passado, que ainda era um território muito perigoso, mas sobre coisas práticas. Falávamos sobre os vestígios de animais, formações de nuvens que podiam indicar chuva, a melhor maneira de manter o fogo durante a noite. Era uma comunicação frágil, construída sobre a necessidade, mas era um começo. Certa tarde, uma tempestade de areia nos surpreendeu. O céu tornou-se amarelo e o vento uivava como um espírito torturado. Encontramos abrigo, amontoados numa pequena caverna, enquanto o mundo exterior era apagado por um turbilhão de areia e poeira. O barulho era ensurdecedor, e na escuridão forçada pela tempestade, o medo era palpável. Em meio à tempestade, senti Caim tremer. Não era de frio, era um tremor profundo que vinha de dentro da alma. Instintivamente, coloquei a mão em seu braço. Estava tenso como uma corda de proa. Ele não se mexeu. Permanecemos assim, em silêncio, enquanto a tempestade rugia. Dois seres humanos aterrorizados contra a fúria de uma criação ferida. Quando a tempestade amainou e o sol começou a descer no início da noite, o ar estava limpo. O céu tinha uma cor roxa brilhante. Saímos da caverna para um mundo transformado. As dunas de areia remodeladas em belas novas formas. A paisagem, embora ainda hostil, possuía uma beleza desolada. Naquele momento, após a fúria, quando a calma se dissipou, Caim olhou para mim. Obrigado, disse ele. A palavra teve um peso tão grande, tão simples, tão inesperado, que me deixou sem fôlego. Não ficou claro por que ele estava me agradecendo. Pelo aperto de mão, pela tempestade, pela comida e água, pela minha presença, talvez por tudo isso. Somos irmãos, respondi simplesmente. É isso que somos.
No deserto de Nod, naquela terra de andarilhos, algo novo começou a nascer entre nós. Não era o amor que um marido sente por sua esposa, nem o simples afeto infantil. Era um laço forjado no sofrimento compartilhado, na dependência mútua e no entendimento tácito de que éramos tudo o que tínhamos um para o outro em um mundo que nos havia virado as costas. A maldição de Caim não havia desaparecido, seu tormento não havia cessado, mas na vastidão e aterrorizante solidão do deserto já não estávamos completamente sozinhos. Minha escolha silenciosa na porta da minha casa começara a dar um fruto estranho e amargo, mas um fruto ainda assim. Afinal, estávamos aprendendo a sobreviver não apenas à sede e à fome, mas também uns aos outros. Nessa sobrevivência residia a semente de um futuro que nenhum de nós dois poderia imaginar. Os alicerces de um abrigo, meses, talvez anos, desapareceram na monotonia do deserto. O tempo perdeu seu significado, medido apenas pelos ciclos do sol e da lua e pela lenta erosão das nossas sandálias. O rosto de Caim estava marcado pelo sol e pelo vento, e novas linhas de dureza e tristeza estavam gravadas ao redor dos olhos dele. Minha própria pele escureceu e minhas mãos ficaram calejadas. Mas meu espírito, em vez de se quebrar, revelou uma estranha resiliência. Aprendi a ler a linguagem do deserto, a encontrar vida onde parecia não haver nada, a enxergar beleza na paleta de ocre. A relação entre Caim e eu estabeleceu uma rotina funcional. Não éramos mais apenas o assassino e sua irmã. Éramos uma unidade de sobrevivência. Ele usava sua força para construir abrigos improvisados contra o vento e os predadores noturnos, enquanto eu usava minha astúcia para encontrar comida e água. A maldição que pairava sobre a terra ainda o afetava diretamente. Se ele tentasse plantar uma das sementes que trouxemos, ela murcharia e morreria. Mas, se eu plantasse a semente com minhas próprias mãos, ela lutaria e, às vezes, com imenso cuidado, germinaria, produzindo frutos pequenos e sem graça. Mas uma fruta, ainda assim. Era como se a maldição estivesse ligada ao seu toque, à sua intenção. E a minha presença como intermediária atenuasse de alguma forma o efeito disso. Certa tarde, chegamos a um lugar que parecia diferente. Um amplo vale protegido por penhascos rochosos e, em seu centro, um oásis. Não apenas uma nascente, mas um pequeno lago de água cristalina, rodeado por palmeiras e vegetação mais exuberante do que tínhamos visto desde que saímos de casa. Era um santuário. Em meio à desolação, ficamos ali por dias, depois semanas, recuperando nossas forças, bebendo água fresca e comendo as tâmaras que caíam das palmeiras. A abundância. O relativo conforto do lugar nos deu a oportunidade de descansar pela primeira vez em muito tempo. O tormento de Caim não desapareceu completamente, mas seus pesadelos tornaram-se menos frequentes. O silêncio entre nós tornou-se mais confortável. Passávamos as tardes sentados junto à água, observando os animais se aproximarem para beber, animais que agora já não pareciam fugir de sua presença com o mesmo terror. Foi durante esse período de respiro que nossa relação tomou um rumo inevitável e necessário. Estávamos sozinhos, as duas únicas pessoas em nosso mundo conhecido. Éramos a única chance para que a vida continuasse nesta nova ramificação da humanidade. A união entre nós não nasceu de paixão ou romance, mas de uma compreensão profunda e solene do nosso destino. Foi uma extensão de nossa sociedade de sobrevivência, um reconhecimento de que, para construir algo mais do que um refúgio temporário, precisaríamos nos unir completamente, como está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E Caim conheceu sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enos. Não houve cerimônia, nem testemunhas, apenas o silêncio do oásis e as estrelas mudas acima. Nossa união foi um ato de fé desesperada,
um voto silencioso de construir um futuro a partir das ruínas de nosso passado. Foi a aceitação de que nossas vidas estavam irrevogavelmente entrelaçadas e que o único caminho à frente era juntos. O nascimento do nosso filho Enos mudou tudo. Quando o segurei em meus braços pela primeira vez, um pequeno ser perfeito e vulnerável, senti uma onda de amor tão intensa que me tirou o fôlego. Era um amor protetor, um amor que apagava anos de dor e medo. Olhei para seu rosto inocente e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma esperança genuína. Enos não carregava a marca da desesperança em seus olhos. Ele não estava manchado pelo passado. Era um novo começo, uma página em branco. O efeito sobre Caim foi ainda mais profundo. Quando ele pegou seu filho nos braços, vi algo que havia acreditado perdido para sempre. Uma vulnerabilidade pura. As duras defesas que ele havia construído ao seu redor se desmoronaram. Lágrimas percorreram seu rosto marcado. Não eram lágrimas de autocompaixão, mas de uma emoção que não consegui nomear. Uma mistura de espanto, arrependimento e amor avassalador. Eu não quero que ele seja um errante como eu, disse ele uma noite, enquanto observávamos Enos dormir junto ao fogo. Não quero que viva com medo, procurando abrigo a cada noite. Quero que tenha um lar, um lugar seguro. E assim nasceu a ideia da cidade. Caim começou a olhar para os penhascos que nos cercavam, não como uma barreira, mas como uma pedreira. Começou a estudar as rochas, a experimentar como cortá-las e empilhá-las. Sua habilidade antiga como lavrador de terra transformou-se em uma nova habilidade como construtor. O homem que antes lutava para arrancar frutos da terra, agora lutava para arrancar blocos de pedra da montanha. Ele trabalhava com uma intensidade febril, desde o amanhecer até o anoitecer. Eu o ajudava cuidando de Enos, preparando a comida, mas também ajudando a mover as pedras menores, a misturar barro e palha para fazer o mortero. Lentamente, dolorosamente, um muro começou a ser erguido. Primeiro uma parede baixa, um simples corta-vento, depois mais alta, uma barreira contra as feras e, finalmente, uma estrutura, um teto para proteger nosso filho do sol e da chuva. Caim não estava simplesmente empilhando pedras, estava desafiando seu destino. A maldição o havia condenado a ser um errante, um estrangeiro sem raízes. E ele, em um ato de pura força de vontade, estava fincando raízes na terra. Ele estava construindo um lugar ao qual pertencer. A Bíblia diz: "E edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enos." Não era uma cidade no sentido que entendemos hoje. Era um pequeno complexo fortificado, um refúgio contra a hostilidade do mundo exterior. Mas para nós, era tudo. Era um lar, era uma declaração, era um ato de desafio contra a desesperança. Ao nomear a cidade pelo nome de seu filho, Caim estava dedicando sua obra não a si mesmo, não ao seu próprio legado manchado, mas ao futuro. Ele estava tentando criar um santuário onde a maldição que o perseguia não pudesse alcançar sua descendência. Claro, era uma esperança ingênua. A sombra do passado era longa e a mancha do pecado não se lavava com muros de pedra. Mas naquele ato de construção, encontrei um novo respeito por meu irmão e marido. Vi nele não apenas o assassino, mas o pai, o construtor, o homem que, apesar de seu terrível crime e devastadora condenação, se negava a se render por completo. Nas muralhas da cidade de Enoque, encontrei meu próprio propósito. Já não era apenas a irmã que seguia, nem a provedora que garantia a sobrevivência. Eu era a cofundadora, mãe do primeiro cidadão daquela nova terra, matriarca de uma linhagem que nascia entre o peso da maldição e a promessa de recomeço. Minha escolha silenciosa havia me conduzido de testemunha da destruição de uma família à pedra fundamental de uma nova civilização. A vida continuava dura. O passado permanecia como uma ferida que jamais cicatrizaria por completo. Ainda assim, pela primeira vez desde que deixamos nosso lar,
Tínhamos algo além da sobrevivência. Tínhamos um lar. E dentro dele germinava a frágil semente de um futuro, ecos entre as pedras. A cidade de Enoque não cresceu em tamanho, mas em complexidade. O que começou como um abrigo rudimentar transformou-se em um pequeno assentamento, um testemunho da energia incansável de Caim. As muralhas tornaram-se mais altas e espessas, e dentro delas ergueram-se novas construções. Depósitos de grãos que eu conseguia cultivar em pequenas faixas de terra protegidas e currais para os poucos animais que domesticamos. A vida assumiu um ritmo previsível, marcado pelo trabalho, pelo cuidado com nosso filho e pela vigilância constante contra os perigos do mundo além das muralhas. Enoque cresceu de um bebê a um menino curioso, e sua presença encheu aquele mundo de pedra com risos e perguntas. Ele não conhecia a história de Abel, nem compreendia o significado da marca em seu pai. Para ele, o mundo era a cidade de pedra, o oásis e os rostos de seus pais. Sua inocência era ao mesmo tempo um alívio e uma dor silenciosa, um lembrete do que o mundo havia perdido, a pureza original que já não existia. À medida que Enoque crescia, eu via nele uma fusão das duas linhagens. Herdara de Caim a intensidade e a determinação, uma curiosidade natural sobre como as coisas funcionavam, como encaixar pedras, moldar madeira, criar ordem no caos. Mas em seu olhar havia também a calma e a ternura de Abel. Passava horas observando uma formiga carregar uma folha ou ouvindo o vento passando pelas fendas das rochas. Essa dualidade era minha esperança secreta. A crença de que a bondade herdada de Adão pudesse, de alguma forma, suavizar a sombra que vinha de Caim. Caim, por sua vez, dedicou-se à educação do filho. Ensinou-lhe a construir, a se defender, a respeitar e dominar a terra, não como uma aliada, mas como um inimigo que exige força e disciplina. Queria que Enoque fosse resiliente, inquebrantável, imune ao sofrimento e à decepção que o haviam arruinado. Mas havia um vazio em seus ensinamentos. Caim jamais falou a Enoque sobre Deus. O nome do Criador nunca cruzou seus lábios. O conceito de adoração, sacrifício ou submissão a algo superior ao homem estava ausente de sua nova civilização. O altar na cidade de Enoque simplesmente não existia. O pecado de Caim não fora apenas o assassinato de seu irmão, fora o orgulho, a crença de que seu próprio esforço bastava. E agora ele erguia uma cidade sobre essa mesma fundação, a autossuficiência do homem. A cidade era um monumento à engenhosidade humana, à força e à capacidade de criar. Mas era uma cidade sem alma, sem janelas abertas para o céu. Essa ausência me pesava profundamente. À noite, enquanto Caim e Enoque dormiam, eu deixava as muralhas e olhava para as estrelas, as mesmas que Abel me ensinara a reconhecer. Na solidão, eu falava com Deus. Contava-lhe meus medos, minhas esperanças, e pedia que a bondade que eu via em Enoque não fosse sufocada pela filosofia de pedra e orgulho do pai. Sussurrava para Enoque histórias do jardim, de um tempo em que Deus caminhava com o homem. Contava-lhe essas lembranças em segredo, como se fossem mitos proibidos. Falava-lhe de um Criador que amava sua criação, de um mundo além das muralhas de pedra, e ele ouvia com os olhos muito abertos, absorvendo cada palavra como a terra seca absorve a chuva. Um dia, já rapaz, Enoque aproximou-se do pai. "Pai", disse ele, "mamãe me contou histórias sobre o Criador que fez as estrelas. Por que nunca construímos um altar para ele, como nossos antepassados faziam?" Vi Caim se enrijecer. Seu rosto escureceu e por um instante um lampejo de antiga raiva brilhou em seus olhos. "As estrelas estão lá", respondeu ele com aspereza. "Não precisamos agradecer a ninguém por elas. Altares..." Fez uma pausa. "Altares só trazem julgamento, o trabalho das nossas mãos. Isso é o que importa. O que construímos, o que podemos ver e tocar. Essa é a única verdade."
A resposta de Caim foi como uma muralha de pedra, tão impenetrável quanto qualquer outra da nossa cidade. Enoque, pressentindo a decisão final na voz do pai, não perguntou novamente, mas a semente da dúvida já estava plantada. A cidade de Enoque, que inicialmente fora um refúgio, tornou-se também uma prisão. Protegia-nos do mundo exterior, mas nos isolava da presença de Deus. A vida seguiu. Como está escrito, e nasceu Irade para Enoque, e Irade gerou Meujael, e assim por diante. A genealogia de Caim se desdobrava dentro dos limites da nossa crescente fortaleza. Eu vim para fazer meus netos e bisnetos. A cidade estava repleta dos sons de novas vidas, de crianças brincando, de ferreiros martelando e assim por diante, como relatado em Gênesis 4, onde os descendentes de Caim se tornariam hábeis nas artes e ofícios. Jabal seria o pai dos que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai dos que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, um artesão de bronze e ferro. Essas habilidades nasceram da filosofia de Caim, o domínio do mundo material, música, metalurgia, pecuária. Eram formas de tornar a vida mais confortável, segura e agradável, sem nunca precisar voltar-se para Deus. Tornei-me a matriarca dessa civilização, uma civilização sem alma. Eu era respeitada, até amada, como a mãe original, a mulher que havia caminhado pelo deserto, aquela que conhecia as histórias antigas. Mas minha voz de fé era um sussurro perdido no rugido crescente do progresso e da autossuficiência humana. Olhei para os meus descendentes e me maravilhei com sua engenhosidade e força, mas também senti uma tristeza profunda pela falta de propósito em suas vidas. Eles construíram uma cultura impressionante, uma civilização de realizações, mas era um edifício sem fundamentos, erguido sobre as areias do orgulho humano. Caim envelheceu. O fogo de sua energia diminuiu, substituído por uma melancolia silenciosa. Ele frequentemente se encontrava em pé no muro mais alto, olhando para o oeste, na direção da terra do Éden, que ele nunca mais veria. Nunca falamos sobre isso, mas eu sabia o que ele estava pensando. Eu sabia que ele percebera que, embora tivesse construído uma cidade para escapar de seu destino errante, ele ainda era um exilado. Ele havia construído um refúgio físico, mas não encontrara paz para sua alma. As muralhas de pedra podiam manter as feras à distância, mas não conseguiam silenciar o eco do sangue de seu irmão clamando da terra. Esse eco ressoava não só em seu coração, mas silenciosamente nas gerações que ele gerou. A sombra de sua culpa era longa e os anos se transformaram em décadas, as décadas em séculos. A longa expectativa de vida da humanidade em seus primeiros dias nos permitiu testemunhar o desabrochar de nossos próprios descendentes de uma forma que as gerações futuras jamais saberiam. Vi Enoque envelhecer e morrer, e depois seu filho Irade e seu filho Meujael. À medida que a cidade crescia, também crescia a população, e um novo impulso tomava conta da cidade: a ambição. Caim, meu marido e irmão, tornou-se uma lenda viva, o patriarca fundador, uma figura de autoridade austera e distante. Seu tormento inicial havia se cristalizado em uma dureza impenetrável. A marca que ele carregava, embora invisível, era uma barreira que o separava até mesmo daqueles que compartilhavam seu sangue. Então, na 7ª geração, desde Adão, nasceu Lameque. Filho de Matusalém, ele era um homem forte, um líder por direito próprio. Mas em Lameque, a filosofia de Caim, a autossuficiência e o orgulho humano atingiu seu ápice mais sombrio e arrogante. Lameque não apenas herdou a força de Caim, como a amplificou, distorceu a realidade e se vangloriou dela. Se Caim fora um monumento silencioso ao orgulho ferido, Lameque era o arauto do orgulho. Desde jovem, Lameque possuía um carisma perigoso. Ele era forte, bonito e habilidoso, tanto na caça quanto na guerra.
pois disputas por recursos e território começaram a surgir à medida que nossa população crescia. Enquanto Caim construía muros para se defender, Lameque via as muralhas como uma base para projetar seu poder para fora. Foi o primeiro a romper com a união sagrada de um homem e uma mulher, que em nosso caso fora entre irmãos por necessidade, mas que havia sido mantida como modelo, conforme está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Lameque tomou para si 2 mulheres, Ada e Zila. Eu fui testemunha desse ato, não apenas como um prazer pessoal, mas como uma declaração. Foi uma afronta à ordem estabelecida desde o princípio, um ato que proclamava que os desejos e a vontade de Lameque estavam acima de qualquer estrutura divina ou tradição. Ada e Zila eram mulheres fortes e belas, e deram a Lameque filhos que se tornaram os pais das artes e da indústria, como profetizado nas Escrituras: Jabal, Jubal, Tubal-Caim e sua filha Naamá. Seus acampamentos ficavam nos arredores da cidade principal, que logo se transformou em um centro de inovação. O som da harpa e da flauta de Jubal preenchia o ar com música encantadora, mas sem adoração. Os rebanhos de Jabal cobriam as colinas, símbolos de riqueza e poder terreno. O martelo de Tubal-Caim soava dia e noite, forjando ferramentas de bronze e ferro para a agricultura, mas também armas, espadas afiadas e pontas de lanças. O orgulho de Lameque crescia a cada novo feito de seus filhos. Ele passeava pela cidade, não com a silenciosa autoridade de Caim, mas com uma arrogância estrondosa, vendo-se como o ápice da criação, o homem que aperfeiçoou o potencial humano. A sombra de Caim era longa, mas a de Lameque era ainda mais escura, pois ele se regozijava em sua própria escuridão. O ponto de inflexão chegou em um dia de disputa. Os detalhes eram confusos, talvez um conflito por um poço de água ou um insulto percebido. Um jovem de outra família feriu Lameque, talvez acidentalmente, talvez em legítima defesa. Mas a reação de Lameque não foi a de um líder em busca de justiça, mas de um tirano exigindo vingança. Ele caçou o jovem e o matou. No entanto, ao contrário de seu ancestral Caim, que se encolhera de culpa e medo após o crime, Lameque se vangloriou. Reuniu suas esposas, Ada e Zila, e diante de sua família e de todos que quisessem ouvir, cantou uma canção, um hino de sangue e arrogância. Suas palavras foram registradas para sempre em Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ada e Zila, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, ouçam o meu dizer. Um homem matei por minha ferida e um jovem por meu golpe. Se 7 vezes será vingado Caim, Lameque 70 vezes 7 o será. Ouvi essa canção da morte da entrada de minha morada. Já uma idosa, com a pele como pergaminho e o cabelo branco como a neve, cada palavra era uma faca em meu coração. Vi em Lameque o fruto final e podre da semente plantada no coração de Caim no altar rejeitado. Caim matou por ciúmes e tentou esconder. Lameque matou por orgulho e proclamou como uma insígnia de honra. Caim temia a vingança dos homens e por isso Deus lhe deu uma marca de proteção, uma promessa de que sua vingança seria setuplicada. Lameque tomou essa promessa de proteção divina e a distorceu, transformando-a em uma licença para sua própria vingança ilimitada. Ele se comparava a Caim e se via superior em sua capacidade de vingança. Em sua mente, a sua ofensa era menor, uma ferida, um golpe, mas sua retribuição seria muito maior. Estava criando suas próprias leis, uma lei de sangue desproporcional, onde sua honra ferida valia a vida de outro homem multiplicada. Era a antítese da justiça, a apoteose da soberba humana. Olhei para Caim, que também havia ouvido o canto de seu descendente. Seu rosto, normalmente impassível, estava agora contraído pela dor. Nos olhos de Lameque, em sua jactância assassina, Caim viu seu próprio pecado refletido e magnificado. 1000 vezes Caim viu onde seu caminho de autossuficiência o levaria.
Não o conduzia à segurança nem à prosperidade, mas sim à violência jactanciosa e ao desprezo total pela vida humana. A mesma vida que ele, o primeiro, havia tirado. Naquela noite, pela primeira vez em séculos, Caim me falou sobre o passado. Sentamos juntos na escuridão, com o eco do cântico de Lameque ainda reverberando no ar. O sangue de Abel clamava da terra, sussurrou sua voz, quase inaudível. Mas a sangue desse jovem que ele matou, essa mistura que celebra, se torna uma canção. Você construiu esta cidade para proteger Enoque do seu destino? Perguntei suavemente. Sim, ele respondeu. Eu construí muros para manter o perigo fora, mas o perigo não estava fora. Ele estava dentro. Eu o trouxe comigo. Ele está em nossa sangue. Essa foi a confissão mais devastadora que já ouvi de Caim. O reconhecimento de que seu esforço para desafiar sua maldição falhara. Ele havia criado um refúgio físico, mas ao fazê-lo sem Deus, havia criado um abrigo onde a semente de seu próprio pecado crescia, transformando-se em uma árvore monstruosa e venenosa. A civilização de Caim, a linhagem da serpente, estava agora mostrando sua verdadeira natureza. Ela se tornara sofisticada, artística e industriosa. Tinha música, metalurgia e cidades. Mas no fundo, estava corrompida pela violência e pelo orgulho. Lameque era o símbolo dessa cultura, um homem que poderia apreciar a beleza de uma harpa, mas não entendia o valor da vida humana. Um homem que poderia forjar metais, mas não conseguia controlar seu espírito vingativo. Eu, An, a mãe dessa linhagem, sentia o peso da história sobre meus ombros envelhecidos. Minha escolha de seguir Caim, movida por uma compaixão equivocada ou um dever familiar, havia permitido que essa linhagem continuasse. Fui à terra onde essa semente foi plantada. E agora, enquanto ouvia o som distante do martelo de Tubal-Caim forjando outra espada, me questionava se meu ato de misericórdia não havia liberado, sem querer, uma maré de escuridão sobre o mundo. A sombra de Lameque pairava sobre tudo o que havíamos construído. Um lembrete de que os muros de pedra não são defesa contra a corrupção do coração humano. O contraste de duas linhagens se desenrolava, enquanto a cidade de Enoque e seus descendentes se afundavam no orgulho e na violência sob a liderança de Lameque, enquanto uma história paralela acontecia na terra que havíamos deixado para trás. As notícias nos chegavam de forma esparsa, vindas de caçadores errantes ou grupos nômades que se aventuravam pelos limites de nosso território. Eram ecos de um mundo diferente, um mundo que ainda lembrava de Deus. Como havia profetizado minha despedida, Deus deu a meus pais, Adão e Eva, outro filho. Chamaram-no Set, que significa designado ou substituto, pois, como disse minha mãe, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete não nasceu na inocência do Éden, mas no mesmo mundo ferido que eu. Cresceu à sombra da tragédia de Abel e do exílio de Caim, mas desde o princípio seu caminho foi diferente. Meus pais, tendo experimentado as consequências devastadoras da desobediência e do orgulho, criaram Sete com um foco renovado na humildade e na fé. Ensinaram-lhe não só a cultivar a terra, mas a honrar o Criador da terra. Ensinaram-lhe não só sobre a perda, mas também sobre a possibilidade de graça. A linhagem de Sete não se definiu pela construção de cidades de pedra ou pela invenção de armas de metal. Foi definida por algo muito mais simples e profundo, como diz a Escritura no fechamento do capítulo 4 de Gênesis, um versículo de imensa importância. E a Sete também lhe nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome de Deus. Essa frase, então os homens começaram a invocar o nome de Deus, representava um universo completamente distinto de tudo o que nossa civilização representava. Na cidade de Enoque, os homens invocavam seus próprios nomes, o nome de Lameque, o nome de suas conquistas. Construíam, inventavam, compunham música, tudo para a glória do homem.
A vida ali era horizontal, centrada na terra e no poder material. Já na linhagem de Sete, a vida se tornava vertical. Eles olhavam para cima, reconhecendo sua dependência, sua necessidade de conexão com o Criador. Não buscavam a autossuficiência, mas a comunhão. Não construíam monumentos para sua própria força, mas se reuniam para orar, para oferecer sacrifícios de coração contrito, para buscar o rosto de um Deus que Caim havia decidido esconder. Quando essa notícia me chegou, foi como um gole de água fresca em minha alma ressecada. Na minha velhice, muitas vezes me sentia presa na fortaleza que havíamos construído, uma matriarca de uma linhagem cada vez mais afastada da luz. Saber que em algum lugar a fé de meus pais ainda perdurava, que o nome de Deus ainda era invocado, me trouxe imenso consolo. Era a prova de que o caminho de Caim não era o único. Era a prova de que Deus não havia abandonado sua criação. Apesar da escuridão que se estendia a partir de nossa cidade, eu via o contraste todos os dias ao meu redor. Na cidade ouvia o cântico jactancioso de Lameque e o som metálico das espadas de Tubal-Caim. Imaginava que, nos acampamentos de Sete e Enos, se ouviam hinos de louvor e o som de orações sinceras. Lá, a riqueza era medida em rebanhos e lingotes de bronze. Aqui, a riqueza era medida na proximidade com Deus. Lá, a justiça se baseava em uma vingança desproporcional de 70 vezes 7. Ali, imaginava que a justiça se buscava através do arrependimento e da súplica a um juiz justo e misericordioso. Caim também ouvia essas histórias, mas nunca comentava muito. Porém, às vezes, após um viajante compartilhar um relato sobre as pessoas que invocavam o nome de Deus, o via olhando para suas próprias mãos, as mãos que haviam construído uma cidade, mas que se esqueceram de como se unir em oração. Sentia inveja, desprezo, ou talvez um profundo e silencioso arrependimento pelo caminho que escolheu. Talvez uma mistura de tudo. Ele havia escolhido a independência e, por meio de seus descendentes, conquistou uma forma de grandeza terrena, mas essa grandeza era vazia, uma casca sem núcleo. A linhagem de Sete, embora talvez mais simples em seus feitos materiais, possuía uma riqueza que nós havíamos perdido, a riqueza da presença de Deus. Esse contraste se tornou ainda mais doloroso à medida que a corrupção em nossa própria linhagem se aprofundava. A jactância de nossa linhagem não foi um incidente isolado, mas tornou-se a norma. A violência passou a ser a forma aceita de resolver disputas. A poligamia e a luxúria corroíam a estrutura da família. A música de Jubal, que poderia ter elevado o espírito, era frequentemente usada para celebrar vitórias sangrentas ou para acompanhar festins de embriaguez. A metalurgia de Tubal-Caim, que poderia ter criado melhores arados, passou a se concentrar cada vez mais em criar armas mais mortais. Nossa civilização era como um fruto bonito por fora, mas podre por dentro. Estava produzindo avanços culturais e tecnológicos, mas sua alma estava se escurecendo a cada geração. Era uma sociedade sem âncora moral, à deriva no mar de suas próprias paixões. Às vezes, nos meus momentos mais sombrios, eu me perguntava se seguir a Caim tinha sido um erro fundamental. Se eu tivesse ficado com meus pais, teria sido parte da linhagem de Sete, teria vivido em uma comunidade de fé. Teria criado meus filhos para invocar o nome de Deus. Mas então olhava ao meu redor para os rostos de meus netos e bisnetos, e apesar da escuridão que os rodeava, ainda havia momentos de bondade, amor e criatividade. Eles estavam todos condenados, mas minha presença entre eles, meu sussurro ocasional das antigas histórias, meu exemplo silencioso, poderia ainda ter alguma utilidade. Eu não sabia. Só podia me agarrar à esperança de que, assim como a linhagem de Sete oferecia um caminho de luz, talvez dentro de nossa própria linhagem sombria, algumas almas individuais pudessem encontrar o caminho de volta.
O mundo se dividia claramente em dois campos, duas mentalidades, duas civilizações que existiam uma ao lado da outra. A semente da mulher prometida a Eva no jardim continuava por meio de Sete, uma linhagem de fé que olhava para uma redenção futura, enquanto a semente da serpente, caracterizada pelo orgulho e pela rebelião, encontrava sua expressão mais clara na linhagem de Caim e Lameque. Eu estava presa no meio, filha de Adão por sangue, mas mãe da linhagem do exílio por escolha. E observava como essas duas correntes da humanidade começavam a fluir, sabendo que, inevitavelmente, estavam destinadas a colidir. O legado da marca de Caim nunca foi uma cicatriz visível ou um símbolo gravado em sua pele. Era algo muito mais profundo, uma alteração na essência de seu ser, um campo de força invisível da justiça e da misericórdia de Deus. Seu propósito inicial era claro: protegê-lo da vingança de sangue, evitando que quem o encontrasse o matasse, preservando assim a vida que Deus havia se negado a tirar dele. Nos primeiros anos do nosso exílio no deserto, a marca foi o escudo deles. Encontramos tribos nômades, homens selvagens e solitários. Nos seus olhos vi o brilho da violência, o desejo de tomar o que era nosso, posses escassas. Mas, quando olharam para Caim, sua agressividade se dissipou, dando lugar à confusão e ao temor reverencial. Eles recuaram diante dele como se uma barreira invisível os impedisse de se aproximar. A marca era sua salvação. No entanto, à medida que construíamos a cidade e nossa civilização começava a tomar forma, a natureza e o efeito da marca começaram a mudar. Deixou de ser apenas um escudo e se transformou em um símbolo de autoridade. Dentro dos muros de Enoque, alguns ousaram desafiar Caim. Sua palavra era lei, não apenas porque ele era o fundador, mas porque dele emanava uma espécie de medo primitivo, a mesma aura que repelira os inimigos. A influência externa que ele exercia também criou um distanciamento intransponível em relação ao seu próprio povo. Eles o respeitavam, mas não o amavam. Obedeciam, mas não se conectavam com ele. Ele era o rei solitário em seu castelo de pedra, isolado pelo próprio decreto divino que o mantinha vivo. O legado dessa marca permeou a psique de nossos descendentes. Eles cresceram entendendo o poder não como algo conquistado por meio de sabedoria ou serviço, mas como algo associado à invulnerabilidade e ao medo. Eles viam seu patriarca como intocável, não por sua retidão, mas por um poder obscuro e incompreensível. Essa foi a lição que Meca aprendeu e distorceu de maneira terrível. Se Deus havia declarado que a vingança por Caim seria 6 vezes maior, Caim, arrogante, se declarou merecedor de uma proteção ainda maior, uma proteção que ele afirmava ser de 70 vezes mais forte. Por vezes, ele distorcia um ato de misericórdia divina para justificar sua própria tirania. A marca, que originalmente visava prevenir a violência, tornou-se, ironicamente, a justificativa para uma violência ainda maior. Com o passar dos séculos, Caim se tornou uma figura quase mítica, o velho que caminhava ao longo dos muros, com o rosto marcado pela dor e pelo tempo. A história de seu crime e sua marca foram transmitidas de geração em geração. Mas como todas as histórias, essa também foi distorcida com o tempo. Para alguns, tornou-se uma lição moral sobre a raiva. Para outros, virou uma história sobre poder. Caim não era visto mais como o pecador arrependido, mas como o homem que desafiou Deus e sobreviveu. Ele se tornou um símbolo de rebelião bem-sucedida. A proteção da marca foi enfatizada, enquanto o aspecto da maldição, a terra que não produzia frutos, o exílio espiritual, foi esquecido ou ignorado. Um dia, um jovem bisneto se aproximou de mim enquanto eu estava sentada ao sol, tecendo uma manta. Seus olhos brilhavam com o interesse pela mecânica e destreza manual de Tubal-Caim. Ele me disse:
É verdade que o grande pai Caim possui um poder secreto que o protege de toda espada e lança? Respondi suavemente. Não é um poder. É um segredo, meu filho. É uma marca de Deus, um lembrete de que a vida e a morte pertencem somente a Ele. Mas Lek diz que é o poder dos fortes, insistiu o jovem. Diz que os homens de nossa linhagem são especiais, que não podemos ser derrotados, que somos superiores aos homens do campo que rezam a um Deus invisível. Vi em suas palavras o veneno que havia se espalhado por gerações. A marca de Caim, que originalmente era um sinal de sua vergonha e da misericórdia de Deus, havia sido reinterpretada como uma marca de superioridade racial e de poder inerente. A linhagem de Caim não se via apenas como autossuficiente, mas como fundamentalmente melhor do que a linhagem de Sete. Eles se viam como os mestres do mundo material, os intocáveis, protegidos por um poder que agora reivindicavam como próprio. Esse legado distorcido da marca se tornou a justificativa ideológica para sua crescente agressão e corrupção. Por que não tomar as terras de outros se você é inerentemente superior? Por que não tomar várias esposas se seus desejos estão acima da lei comum? Por que não matar por uma ofensa menor se sua vida é 77 vezes mais valiosa que a de outro? Caim observava essa perversão de sua própria história com uma angústia silenciosa. A marca que o havia mantido vivo se transformara no estandarte da arrogância de seu povo. De certa forma, isso era a parte mais cruel de sua punição. Não apenas ele estava condenado a vagar e ficar separado de Deus, mas também estava condenado a ver como sua própria história era usada para justificar os mesmos pecados de orgulho e violência que o haviam levado à ruína. Numa noite, enquanto uma tempestade de trovões sacudia os alicerces de nossa cidade, Caim se levantou na muralha, com o rosto voltado para a chuva torrencial. O vento açoitava seu longo cabelo branco. Me aproximei dele, temendo os relâmpagos que iluminavam o céu. Você deveria ter me deixado morrer, gritou ele por cima do estrondo da tempestade. Não estava claro se ele falava para mim, para si mesmo ou para Deus. Você deveria ter deixado que o primeiro homem que me encontrasse abrisse minha garganta. Isso teria sido uma misericórdia. A misericórdia é um mistério, Caim, respondi, minha voz quase perdida no vento. A sua misericórdia te manteve com vida. Sua voz carregava a amargura de séculos. Mas minha vida gerou uma praga. Minha marca não foi um escudo, foi uma semente e deu à luz uma floresta de monstros que se chamam de meus filhos. Nesse momento, compreendi a profundidade de sua tragédia. A marca não era uma simples proteção, era um espelho que lhe mostrava constantemente seu pecado, não apenas em sua própria memória, mas nos rostos e ações de cada geração que o seguia. Ele estava preso em um ciclo interminável de seu próprio fracasso. O legado da marca de Caim não foi, em última instância, a proteção contra a morte. Foi a condenação de ver a vida florescer em uma imagem distorcida de seu próprio pecado. Foi ver como a misericórdia se transformava em arrogância, como a proteção se tornava tirania, e como o único sinal da intervenção de Deus em sua vida, após o exílio, se convertia na principal ferramenta para afastar seu povo de Deus. Era um castigo muito mais sutil e devastador do que qualquer morte rápida no deserto. A fusão dos mundos durante séculos, as duas linhagens da humanidade, a de Sete e a de Caim, se desenvolveram de maneira separada, como dois grandes rios que fluem na mesma direção, mas que nunca se misturam. Nós, na cidade de Enoque e seus arredores, representávamos o progresso material, a inovação técnica e uma crescente decadência moral. A linhagem de Sete representava a fé, a tradição pastoral e uma comunhão contínua com Deus. Mas à medida que ambas as populações cresciam e se expandiam, as fronteiras entre nossos territórios começaram a se desbotar.
Os pastores da linhagem de Sete, em busca de novos pastos para seus rebanhos cada vez maiores, se aproximaram das terras fronteiriças de nossa civilização. Os mercadores e artesãos de nossa linhagem, em busca de novos mercados e recursos, começaram a viajar para os campos dos setitas. O que começou como um contato cauteloso, logo se tornou uma interação regular, e com a interação veio a tentação. Como está escrito no início do capítulo 6 de Gênesis, aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram filhas, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Essa é uma das declarações mais cruciais e trágicas da era antediluviana. Filhos de Deus é um termo frequentemente usado para descrever aqueles que seguem a Deus. Nesse contexto, a linhagem piedosa de Sete, as filhas dos homens, se referem à humanidade em geral, mas neste contraste direto, claramente aponta para as mulheres de nossa linhagem, a linhagem secular e rebelde de Caim. Da minha posição como anciã matriarca, observei como essa fusão se desenvolvia com um profundo sentimento de pavor. Nossas filhas eram, de fato, belas. Cresceram em uma cultura que valorizava a aparência externa. A música, a dança e os adornos criados por Tubal-Caim eram sofisticados, cativantes e, o mais importante, não estavam limitados pelas rígidas restrições morais da sociedade de Sete. Os jovens da linhagem de Sete, que haviam crescido em uma cultura de piedade e simplicidade, ficaram deslumbrados. A beleza e a liberdade mundana de nossas mulheres lhes pareceram irresistivelmente atraentes. Ignoraram os avisos de seus anciãos, os patriarcas de sua linhagem, que os instavam a não se unirem a jugo desigual com os incrédulos. Escolheram esposas não pela piedade ou fé, mas com base puramente na atração física, escolhendo entre todas as que achavam belas. Isso não foi uma conquista ou uma invasão, foi uma sedução. A cultura de Caim não prevaleceu sobre a cultura de Sete com a espada, mas com um sorriso, uma canção e a promessa de um mundo menos restritivo. Casamentos começaram a unir as duas linhagens sanguíneas. No início, ela esperava que os homens piedosos de Sete guiassem suas novas esposas à fé. Mas aconteceu o contrário. Foi a fé dos homens que se deteriorou. Eles se viam atraídos pelo estilo de vida de suas esposas. O foco na riqueza material, entretenimento e poder pessoal começaram a parecer mais atraentes do que a vida de oração e humildade. A linha divisória espiritual que mantinha a distância entre os dois povos começou a desaparecer. Vi jovens que antes invocavam o nome de Deus começarem a adotar a arrogância de Caim. Vi famílias que antes viviam em tendas simples começarem a cobiçar casas de pedra e os luxos de nossa cidade. A fusão dos dois mundos não elevou a linhagem de Caim, mas degradou a linhagem de Sete. Foi um triunfo da cultura secular sobre a fé. O sal da terra estava perdendo seu sabor. Caim observava essa mistura com uma estranha mistura de vindicação e horror. Por um lado, a aceitação de seu povo pela linhagem justa era uma forma de validação. Eles não eram mais párias. Mas, por outro lado, ele via que a escuridão que havia desencadeado agora contaminava o último bastião de luz do mundo. Ele estava testemunhando a corrupção em tudo. O resultado dessas uniões foi uma nova geração, como descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se aproximaram das filhas dos homens e geraram filhos. Estes eram os valentes homens da antiguidade, homens de renome. A palavra hebraica para gigantes é Nefilim, que também pode significar os caídos ou aqueles que fazem cair diante de outros. Eles não eram necessariamente gigantes físicos, embora pudessem muito bem ter sido homens de grande estatura e poder. Mais importante ainda, eles eram gigantes em seu orgulho,
ambição e maldade. Eles eram os bravos, os homens renomados, os heróis e as celebridades de sua época. Combinaram a força e a ambição da linhagem de Caim com a linhagem abençoada de Sete, criando uma raça de homens que se achavam no direito de tudo. Não tinham nem o temor a Deus de seus pais setitas, nem a memória da maldição que assombrava Caim. Eles eram uma geração desenfreada, que acreditava que seu poder e fama lhes davam licença para fazer o que quisessem. Essa foi a geração que preencheu a terra de violência. A violência ostensiva de Mec tornou-se a norma. As disputas eram resolvidas com força bruta. A força era a única lei. A corrupção não estava mais contida na cidade de Enoque. Ela havia se espalhado por toda a face da terra. Da minha perspectiva, como uma das últimas pessoas vivas que se lembravam do mundo antes da cidade, antes do assassinato, a mudança era aterradora. O mundo havia se transformado. A cidade retornara barulhenta, caótica e brutal. O sussurro da oração havia sido abafado por gritos de guerra e canções jactanciosas. Joana, a mulher que havia seguido seu irmão para o exílio com uma vaga esperança de redenção ou contenção, agora via o resultado final da minha escolha. Ela tinha sido a matriarca de uma linhagem que, em vez de ser contida, se tornou um câncer que havia metastatizado, consumindo até mesmo a fé. Minha vida, que abrangeu esse vasto período, foi um testemunho da rapidez com que o pecado pode corromper. Testemunhei a primeira oferta rejeitada, o primeiro assassinato, a primeira cidade sem Deus, desde o primeiro cântico de vingança até o atual estágio de total corrupção do mundo. A fusão de mundos não criou uma utopia, criou um inferno na terra. E, acima de tudo, ele sentiu o olhar de um Deus paciente, mas cujo silêncio começava a parecer o prelúdio de uma tempestade de imensa magnitude. Algo que ninguém poderia imaginar. A dor do Criador. O mundo se tornara irreconhecível. A corrupção que começara como uma semente no coração de Caim e crescera até se tornar a árvore venenosa em Lameque, agora era uma floresta impenetrável que cobria toda a região. A violência pairava no ar. Ela respirava. A opressão dos fracos pelos fortes. Nefilim era a ordem do dia. O coração humano, em sua liberdade, havia escolhido, em sua grande maioria, o caminho das trevas. O texto descreve isso com um propósito arrepiante em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E Deus viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos dos seus corações era má. Era sempre só maldade. Essa não era uma avaliação superficial. Era um vislumbre divino da própria essência da humanidade. Não se tratava apenas de más ações, tratava-se da própria fonte dessas ações. Cada desígnio dos pensamentos do coração, cada intenção, cada plano, cada motivação estava corrompido, orientado para o egoísmo, a ganância, a luxúria e a violência. Não houve momentos de trégua, nenhum lampejo de genuína bondade que pudesse contrariar a maré. Era continuamente apenas maldade. Como um dos poucos que guardavam uma memória vívida de uma época mais simples, essa realidade era uma agonia diária. Ele caminhava pelas ruas da cidade, que agora era uma metrópole barulhenta e caótica, e via a dureza nos olhos das pessoas, a crueldade em suas interações. Ouviu a música, que antes era uma novidade e agora era usada para glorificar a depravação. Viu as armas de metal, que outrora eram uma maravilha da engenharia, agora pingando sangue fresco. Ele viu os descendentes da piedosa linhagem de Sete, agora indistinguíveis dos filhos da violência, tendo abandonado completamente o legado de seus ancestrais que invocavam o nome de Deus. Eles haviam trocado seu direito de primogenitura espiritual por um prato de lentilhas mundanas. Então, as Escrituras revelam algo verdadeiramente surpreendente.
uma das declarações mais antropomórficas e emocionalmente devastadoras de todos os tempos na Bíblia. E Deus arrependeu-se de haver criado o homem na terra, e isso lhe causou tristeza no coração. Imagine o Criador do universo, o ser onipotente e onisciente, vivenciando algo análogo ao remorso e à dor, algo quase incompreensível. Não era remorso por ter cometido um erro, porque Deus não comete erros. Foi um lamento profundo, uma dor. Ele sentia uma compaixão paternal pelo que sua criação mais amada havia feito a si mesma. Era a dor de um artista que vê sua obra se desfigurar, uma professora que se desfigurou voluntariamente. Era a dor de um pai cujo filho rejeitou todo o bem que lhe foi oferecido e escolheu um caminho de autodestruição. Essa dor divina não era uma raiva fria e distante, mas uma tristeza profunda e íntima. Isso o afligia profundamente. O próprio coração de Deus estava ali, angustiado pela maldade humana. Embora eu não pudesse ouvir a voz de Deus como meus pais, eu podia sentir essa dor no mundo ao meu redor. Eu a sentia na quietude antinatural antes do amanhecer, na maneira como o sol parecia brilhar sem alegria, no gemido silencioso de uma criação sendo esmagada sob o peso do pecado humano. A própria terra, que clamava pelo sangue de um único homem, Abel, agora parecia gritar sob o peso do sangue de inúmeras vítimas. Caim, em sua extrema velhice, também sentia isso. Um espectro de sua própria cidade praticamente desaparecera. Ele não caminhava mais pelas ruas, não via mais as paredes, passava os dias sentado em um quarto escuro, encarando uma parede branca. A civilização vibrante e violenta que brotara de sua linhagem era agora um monstro que não existia mais. Ele não reconhecia isso, nem tinha controle sobre a situação. Quis construir um legado para desafiar a Deus. E seu legado tornou-se a causa da dor do Criador, sua rebelião, que começou com uma oferta rejeitada. Isso culminou em um mundo que fez seu Criador lamentar sua própria existência. Um dia, entrei em seu quarto. Ele não falava comigo havia semanas. "Você sente?" sussurrei para ele. Ele não olhou para mim, mas depois de um longo silêncio, assentiu. "O ar está pesado", disse ele, sua voz como um coachar. O mundo se tornara excessivamente barulhento, mas sob todo o ruído, havia um silêncio terrível. Era o silêncio de Deus, desviando o rosto. Você acertou em cheio. Essa era a essência da dor de Deus. Não era apenas a presença do mal, mas a ausência do bem. A humanidade havia levado Deus ao limite, a ponto de sua presença sustentadora estar se retirando. E nessa retirada estava criando um vazio. Foi em meio a essa dor divina, a esse lamento profundo, que uma decisão foi tomada. E Deus disse: "Exterminarei da face da terra todos os homens que criei, desde o homem até os animais, até o réptil e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito." A decisão não nasceu de um capricho ou de uma ira vingativa. Nasceu da dor. Era a decisão de um cirurgião que deve amputar uma extremidade gangrenada para salvar o corpo. Era a decisão de um oleiro que, vendo que a peça se estragou irremediavelmente na roda, deve esmagá-la para começar de novo. A corrupção era tão completa, tão total, que não havia possibilidade de reforma. A única solução era um reinício, uma limpeza radical. Eu era velha demais para temer por minha própria vida. Haviam se passado muitos séculos. Minha dor era pelos inocentes, se é que restava algum, e pela promessa da humanidade que se afogara em sua própria maldade. Minha escolha de seguir Caim, de ser a mãe de sua linhagem, me havia tornado a matriarca da mesma civilização que agora estava sendo condenada. Eu carregava o peso de ser a origem humana, junto com Caim, de metade da razão pela qual o mundo estava prestes a ser destruído. O sofrimento do Criador se refletia em meu próprio coração. Eu também lamentava o que a humanidade se tornara.
Eu também sentia a dor de ver meus próprios descendentes, distantes e numerosos, se transformarem em monstros. E na escuridão dessa condenação iminente, só podia me agarrar a um pensamento, uma pergunta desesperada. Havia alguém, em algum lugar, que ainda caminhava com Deus? Havia uma única luz que impedia que a escuridão fosse total e absoluta. Uma luz na escuridão. Noé, em meio à avassaladora escuridão e à justa sentença de destruição. A narrativa dá uma virada com uma das frases mais esperançosas de toda a Escritura. Depois de descrever a corrupção total e a dor de Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 8 declara: "Mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus." Uma única frase, uma única pessoa, em um mundo de bilhões, onde todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era constantemente apenas maldade. Mas um homem era diferente, Noé. Seu nome significa descanso ou consolo, e nele Deus encontraria um ponto de apoio para preservar a vida e dar descanso à sua criação afligida. Noé era descendente da outra linhagem, a linhagem da fé. Era filho de Lameque, um Lameque diferente e piedoso, não o assassino de nossa linhagem. E ele descendia diretamente de Sete e Enos, os primeiros a invocar o nome de Deus. A genealogia de Gênesis, capítulo 5, traça sua linhagem através de uma cadeia de patriarcas que, ao contrário dos homens renomados de nossa linhagem, eram conhecidos por uma coisa: sua fé e sua longa vida em comunhão com Deus. O pai de Noé, Lameque, ao nomear seu filho, profetizou dizendo: "Este nos aliviará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que Deus amaldiçoou." Havia uma esperança messiânica em seu próprio nome. A existência de Noé era um segredo a vozes em nossa decadente civilização. Ele era conhecido, mas ridicularizado. Vivendo entre o povo corrupto, mas sem ser parte dele, chamavam-no de pregador da justiça. Enquanto os outros se entregavam às suas paixões, ele falava de retidão. Enquanto os outros construíam mansões para seu próprio prazer, ele advertia sobre um juízo vindouro. Ele era uma voz solitária, clamando em um deserto de depravação. A Bíblia o descreve em Gênesis 6:9 com 3 características notáveis. Noé, varão justo, era perfeito em suas gerações. Com Deus andou Noé. Justo não significava que ele fosse impecável, mas que sua vida estava corretamente alinhada com a vontade de Deus. Ele tinha uma fé que se manifestava em obediência. Perfeito em suas gerações não significava sem pecado, mas íntegro, completo, sem mancha em meio a uma geração corrupta. Era como uma peça de roupa branca imaculada em um mundo coberto de barro. E o mais importante, com Deus andou Noé. Essa mesma descrição foi usada para seu bisavô Enoque, da linhagem de Sete, que foi tão agradável a Deus que desapareceu, pois Deus o levou. Andar com Deus implicava uma comunhão íntima, uma relação diária, uma vida vivida em constante consciência de sua presença. Enquanto nós, da linhagem de Caim, fugíamos da presença de Deus ou a ignorávamos, Noé a buscava. Eu, em minha extrema velhice, nunca conheci Noé pessoalmente. A distância entre nossas comunidades era grande, não só em geografia, mas também em espírito. Mas as histórias de sua pregação chegavam até nós. Meus descendentes se zombavam dele. O velho louco, diziam. Fala de um dilúvio vindo do céu. Não vê que o céu está limpo? Riam da sua insistência na moralidade, na fidelidade, na adoração ao único Deus verdadeiro. Para eles, que viviam em um mundo de poder tangível, prazeres imediatos e autossuficiência, a fé de Noé parecia uma fraqueza, uma loucura. Mas para mim, as histórias de Noé eram um ancla. Secretamente, eu rezava por ele. Rezava para que sua fé não vacilasse.
Ele era a prova viva de que a linhagem da fé não havia sido completamente extinta. Era a prova de que, apesar da terrível contaminação causada pela mistura das duas linhagens, uma família ainda havia conseguido manter sua integridade espiritual. Caim, em seu isolamento, também ouviu as histórias sobre Noé. Um dia, um de seus bisnetos entrou correndo na sala rindo. Pai Caim, você deveria ouvir as últimas loucuras do pregador Noé. Agora ele está construindo um enorme barco em terra firme, a quilômetros do mar. Diz que Deus disse a ele para construir uma arca para se salvar e salvar os animais. O jovem ria histericamente, esperando que Caim compartilhasse a diversão. Mas Caim não riu. Levantou os olhos e, em seus olhos cansados e centenários, viu uma centelha de compreensão. Uma arca, murmurou. Ele compreendeu o propósito daquele ato. Construir uma arca em terra seca era um ato de fé tão radical, tão contrário a toda a lógica humana, que só podia significar uma coisa: o juízo era iminente e certo. Era a antítese de sua própria vida. Caim havia construído uma cidade de pedra para se proteger, confiando em sua própria força e desafio. Noé estava construindo uma arca de madeira para ser salvo por Deus, com base na fé e na obediência. A cidade de Enoque era o símbolo do esforço humano, a arca de Noé, o símbolo da graça divina. A existência de Noé foi o veredito final sobre o legado de Caim. Provou que o caminho da autossuficiência e da rebeldia levou à condenação e à destruição. E o caminho da fé e da obediência, embora ridicularizado e solitário, o levou à salvação. Na história de Noé, via a misericórdia em meio ao julgamento. Deus não destruiria a humanidade completamente. Ele purificaria a terra, preservando-a através de um remanescente justo. A promessa feita à minha mãe Eva, de que sua semente seria, em última instância, esmagada, estava se cumprindo. A cabeça da serpente não seria aniquilada. Ela continuaria não através da minha linha, a linha da força e do progresso, mas pela linha aparentemente frágil e simples de Sete e Noé. Meu papel na história estava chegando ao fim. Fui a mãe dos construtores da cidade, dos músicos, ferreiros e homens valentes de renome. Mas todas as suas glórias e conquistas estavam prestes a ser varridas e esquecidas. A esperança da humanidade não residia mais nos palácios de pedra da minha cidade, mas nas vigas de cortiça da arca de um homem justo. A única luz que restava no mundo não era o fogo das forjas de Tubal-Caim, mas a chama solitária da fé no coração de Noé. E essa chama, por menor que fosse, parecia ser suficiente para Deus recomeçar o mundo, mesmo em meio à vasta escuridão. O silêncio antes da chuva. Os anos de construção da arca foram os mais estranhos da história mundial. O projeto de Noé, uma visão impossível de ignorar, tomava forma dia após dia no meio da confusão. O som das marteladas nos campos era um sermão em si mesmo, cada golpe um aviso, cada viga colocada um chamado ao arrependimento. Durante 120 anos, enquanto a arca ganhava forma, Noé continuava pregando, oferecendo 120 anos de graça. Uma última e longa oportunidade para a humanidade se converter de sua maldade. Mas ninguém deu ouvidos. As Escrituras dizem que, nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, vivendo uma normalidade desafiadora. Até o dia em que Noé entrou na arca, a vida seguia como de costume. O aviso constante no horizonte não lhes causava medo ou arrependimento, mas sim escárnio. A arca se tornou uma atração. As pessoas vinham de longe para presenciar a loucura de Noé, para zombar do velho pregador e de seu zoológico flutuante. Eles se divertiam, rindo sobre quando ele partiria e o que ele faria quando o fizesse. Mas a chuva não veio. A familiaridade com o aviso havia lhe tirado o poder, tornara-se apenas um ruído de fundo. De nossa cidade, eu observava esse fenômeno com um coração pesado. A cegueira voluntária da humanidade era absoluta.
Eles tinham diante de si a prova física da seriedade de Noé, mas a única resposta que conseguiam dar era o desdém. A arrogância da linha de Caim era tão profunda que eram incapazes de conceber um poder superior a eles, uma autoridade que pudesse pedir-lhes contas. Então, chegou o dia em que a arca foi concluída. Uma estrutura colossal, perfeita em suas proporções divinas, erguia-se silenciosa sob o sol. E então começou a mais estranha das procissões, dos bosques, dos desertos, dos céus. Os animais começaram a chegar em pares. Macho e fêmea de cada espécie se aproximaram da arca. Não havia pânico entre eles. Eles se moviam com uma calma sobrenatural, guiados por um instinto implantado por seu Criador. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, lobos com cervos, todos se dirigindo pacificamente para a rampa da arca. Esse milagre, que se desenrolava diante de todos, deveria ter sido a prova final. Deveria ter feito até o mais cínico dos zombadores cair de joelhos. Mas não foi assim. As pessoas olhavam, sim, com espanto, mas sem fé. Viam aquilo como um truque, uma estranha façanha de Noé, não como a mão de Deus. Seus corações estavam tão endurecidos que até mesmo um milagre manifesto era reinterpretado para se ajustar à sua visão do mundo centrada no homem. Finalmente, a procissão dos animais terminou. A arca estava cheia, e Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafete, e as esposas de seus filhos, se despediram do mundo que conheciam. 8 almas. Dos bilhões que habitavam a terra, apenas 8 encontraram graça. Enquanto subiam pela rampa, a multidão que se reunira para observar guardou um silêncio zombeteiro. Alguns gritaram insultos, outros desejaram boa viagem ao barco de terra. E então aconteceu o ato final e terrível. A porta da arca, uma enorme abertura, começou a se mover. Não foi fechada por Noé de dentro. Gênesis 7,16 nos diz algo crucial. E Deus fechou a porta. O próprio Criador selou a arca. Esse ato tinha uma finalidade aterradora. A porta da salvação estava fechada. O tempo da graça havia acabado. O julgamento agora era inevitável. Durante 7 dias, a arca permaneceu em silêncio sob um céu limpo. 7 dias. Imagino que, para os que estavam do lado de fora, esses 7 dias foram a confirmação final de que Noé era um louco. Eles provavelmente gritavam: está preso em sua própria caixa de madeira e nada acontece. A zombaria provavelmente atingiu seu auge. Talvez eles tenham celebrado ao redor da arca, brindando a estupidez do pregador. Para Noé e sua família dentro, aqueles 7 dias devem ter sido uma prova agonizante de fé, rodeados pela escuridão e pelos sons dos animais, esperando que se cumprisse a promessa de Deus, enquanto o mundo exterior continuava sua festa, alheio a tudo. E para mim, e talvez para Caim em sua reclusão, aqueles 7 dias foram um silêncio ensurdecedor. O silêncio antes da tempestade, o último suspiro do velho mundo antes de sua morte. Eu era incrivelmente idosa, meu corpo frágil, meu tempo quase esgotado. Sabia que não veria a culminação da destruição, mas podia senti-la se aproximando. O ar estava carregado, denso. O sol parecia brilhar com uma luz estranha e aquosa. Toda a minha vida fora um prelúdio para este momento. Minha escolha de seguir Caim, a fundação de nossa cidade, o ascenso de nossa civilização orgulhosa, a corrupção, a violência, tudo havia conduzido até este ponto. Uma arca selada por Deus e um mundo condenado, aguardando seu fim. Não sentia medo por mim mesma. Minha vida havia sido longa e cheia de sofrimento. Sentia uma profunda tristeza pelo mundo perdido, pelo potencial desperdiçado da humanidade. Meu legado, o legado da esposa de Caim, a matriarca da linhagem dos construtores e rebeldes, estava prestes a ser apagada da face da terra. Todas as nossas canções, invenções, nossos muros de pedra seriam como se nunca tivessem existido.
Na minha última noite, olhei pela janela em direção ao oeste, na direção onde sabia que estava a arca. Não podia vê-la, mas podia imaginá-la. Uma silhueta escura e silenciosa contra o céu estrelado. Era um caixão e um berço. O caixão do velho mundo e o berço do novo. E soube com uma certeza que me gelou os ossos que minha história havia terminado. A história da esposa de Caim seria apenas uma nota de rodapé no grande relato da redenção. Um lembrete do caminho não tomado, do aviso não ouvido. Meu único consolo era saber que a vida continuaria, não por meio de mim, mas apesar de mim, através da fé de um homem justo e sua família, selados a salvo pela mão de Deus. O silêncio era quase total, e então senti a primeira gota e depois outra, lavada pela água. A chuva começou não como um aguaceiro, mas como um sussurro, gotas suaves, quase tímidas, que caíam sobre o pó seco. As pessoas que se haviam reunido ao redor da arca provavelmente riram no início. É essa a grande inundação de Noé? Elas zombariam. Mal dá para tirar a poeira, mas as gotas não pararam. Elas se tornaram maiores, mais pesadas, mais insistentes. O sussurro se transformou em um murmúrio e o murmúrio em um rugido constante. O céu, que havia permanecido claro por tanto tempo, foi coberto por um manto de nuvens cinzas e pesadas, tão baixas que pareciam tocar os picos das montanhas. Mas isso não era uma chuva comum. A Escritura diz que naquele dia todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as cataratas dos céus foram abertas. O juízo não vinha apenas de cima, mas também de baixo. A água brotava das profundezas da terra, fontes subterrâneas que haviam permanecido seladas desde a criação, agora irrompendo com uma fúria incontrolável. Era como se a própria terra estivesse vomitando para se purificar da corrupção que a contaminava. Os riachos se transformaram em torrentes, os rios em mares revoltos. A água subia com uma velocidade aterradora. O riso dos zombadores se transformou em gritos de surpresa, depois em gritos de pânico. Eles correram em direção aos campos, para as colinas, mas a água os perseguia, implacável. As casas, os próprios alicerces da nossa orgulhosa cidade, os monumentos à autossuficiência humana, foram abalados até o âmago pelas águas que brotavam da terra. Os muros que construímos para manter os inimigos afastados não ofereceram defesa alguma contra um inimigo que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Da minha cama, eu podia ouvir o rugido das águas subindo e os gritos distantes do meu povo. Os gritos dos valentes nefilins, dos ricos mercadores, das belas filhas dos homens. Todas as suas conquistas, toda a sua força, toda a sua arrogância foram inúteis. Contra a fúria das águas do julgamento, vi a água entrar por baixo da minha porta. Um riacho lamacento que se espalhava pelo chão do meu quarto, refletindo a luz cinza de fora, como um olho sem vida. Não lutei, não gritei. Era a minha hora. Minha vida começara à sombra de um jardim fechado e agora terminava à sombra de um mundo afundando. Fechei os olhos e pensei sobre minha jornada. O deserto de Nod, o nascimento de Enoque, a construção da cidade, os séculos de história que se desenrolaram diante dos meus olhos. Escolher seguir Caim foi um erro. Talvez fosse meu destino. Talvez o de ambos. Eu era a mãe de uma civilização e agora a última testemunha de seu declínio. Meu legado, o legado da esposa sem nome, estava sendo apagado, dissolvido da memória. Caim foi nele que pensei por último. Onde ele estava naquele momento? Preso em seu quarto, aceitando sua situação, terminando com uma resignação silenciosa. Talvez, no Ocidente, em um último ato de desafio, ele havia subido na muralha mais alta para encarar a tempestade, para olhar nos olhos do Deus que desafiara durante toda a sua vida. Ela nunca saberia. Nossas histórias, entrelaçadas desde o início, acabariam juntas, engolidas por completo pelas mesmas águas purificadoras.
A água subiu, sentiu frio nas pernas, depois na cintura. O rugido lá fora, o barulho, era ensurdecedor. Era o som de um mundo se desfazendo, retornando ao seu estado original, o estado informe e aquoso anterior à criação. Era o batismo da terra, uma morte e um sepultamento. Choveu durante 40 dias e 40 noites, uma chuva incessante e apocalíptica. A água cobriu as colinas, depois as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca morreu. Homens, mulheres, crianças, gigantes, animais, pássaros, tudo foi apagado. Apenas a arca, um grão de madeira em um oceano global infinito, sobreviveu. Lá dentro, Noé e sua família ouviram o veredito do julgamento, sãos e salvos, no refúgio que a graça de Deus lhes proporcionou. Eles flutuavam acima de um mundo de morte, carregando a única faísca de vida que restava. O legado de Caim, a civilização da força e do progresso, desapareceu sob as águas. Suas ondas, suas cidades, suas armas, sua música, tudo se transformou em lama no fundo de um oceano global. A canção de vingança do Mec foi silenciada para sempre. O orgulho dos Nefilins foi afogado. A semente da serpente em sua manifestação anti-chuva foi esmagada. Mas a história não terminou em destruição. Terminou em preservação. Minha história, a história da esposa de Caim, foi uma tragédia. Era a história de como uma escolha equivocada de compaixão poderia contribuir para uma linhagem de corrupção. Mas a maior história, a história de Deus, é uma história de redenção. Mesmo no julgamento mais absoluto, ele providenciou uma solução, o caminho para a salvação. A arca flutuava nas águas silenciosas. A chuva havia parado, o mundo estava limpo, e naquele silêncio, uma nova criação aguardava para começar. Não pela linha da rebeldia, mas pela linha da fé. Meu nome jamais seria lembrado. Mas o nome de Noé e o nome do Deus que o salvou ressoariam por toda a eternidade. A água cobriu meu rosto e tudo ficou em silêncio. E no silêncio de um mundo purificado e renascido, a história da esposa de Caim não se dissolveu com um grito, mas com um sussurro nas águas. Seu legado não está nas pedras da cidade que ele ajudou a construir, agora enterradas sob camadas de sedimentos, nem no esquecimento, mas na questão silenciosa que sua vida coloca a cada um de nós. Ela representa a escolha de caminhar ao lado do que está quebrado, a luta para encontrar luz na escuridão autoimposta e a verdade solene de que até mesmo as civilizações mais orgulhosas são frágeis diante do julgamento de Deus. Sua história, oculta entre esses versículos, nos lembra que a humanidade está dividida desde seus primórdios, entre construir nosso próprio nome e invocar o dele. No fim, enquanto a arca de Noé flutuava em segurança, carregando a esperança de toda a humanidade, o último vestígio da era de Caim foi uma lição escrita na água, que um mundo construído sobre o orgulho humano, por mais magnífico que seja, por fim será suplantado pelo silêncio.